Olá, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos, ao vivo aqui nos estúdios da RCTV. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos. Bom, e hoje aqui nos estúdios eu recebo 3 entrevistados. Neste primeiro bloco eu vou conversar com o diretor institucional da ETCJP, que é a Associação das Empresas de Transportes Públicos de João Pessoa, Mário Tourinho. Boa noite, Mário, mais uma vez, seja bem-vindo à RCTV ao 27 Segundos. Boa noite, prazerzão meu, Hermes, estar mais uma vez aqui com vocês. Mário, o governo do Estado recentemente reuniu representantes de empresas de transportes públicos, pessoas ligadas aos transportes alternativos e estabeleceu uma lei que está na Assembleia para ser apreciada, que institui o transporte complementar. Deixa de ser transporte alternativo para ser transporte complementar. Qual é o posicionamento oficial dos representantes das empresas dos transportes coletivos? Este posicionamento foi expresso nessa mesma reunião, audiência com o governador, em que ele juntou todas as partes interessadas nesse assunto, inclusive principalmente os condutores do transporte que está apelidado de alternativo, mas que nós dizemos não alternativo, porquanto não existe nenhuma regulamentação a respeito, e sim transporte clandestino, porque não está na legalidade. Então, reunido esses atores, vamos chamá-los assim, Ministério Público, chamou DER, chamou CEMOB, Prefeitura de Bahia, Santa Rita, e se chegou a um consenso, a um acordo em que cada parte teve que ceder alguma coisa, e daí nasceu o projeto de lei que o governador já enviou para a Assembleia. Então, esse projeto de lei caracteriza, portanto, esse acordo dessas partes, daí porque nós temos muita expectativa de que, da forma como foi encaminhado, ele venha a ser aprovado, porque se for mexer em mais alguma coisa, aí nós voltamos todos a estaca zero, porque aquelas partes daquela reunião, naturalmente, vão dizer que não era isso com o que tinha acordado. Então, as empresas são favoráveis Somos favoráveis. à legalização desse tipo de transporte? O que o próprio governador bem expressou, transporte complementar. Por que complementar? Porque ele complementa o transporte coletivo relativamente àquelas áreas em que o ônibus convencional não possa penetrar. Aí sim chega o transporte complementar, que será feito por um veículo menor do que o ônibus. E você sabe que nós temos muitos casos de cidades aí que nem há viabilidade de um ônibus ligar uma cidade à outra. É nessa brecha, nesse espaço, que deve existir o transporte complementar. E mais ainda, por que é que o setor empresarial concordou? Concordou porque é preciso se ter um ponto final nessa desorganização existente há anos. Vocês todos e nós todos sabemos do caos que chegaram muitas cidades da Paraíba, e o exemplo típico era aqui, Bahia e Santa Rita, com frotas já deixando muito a desejar. E vem uma questão, mas por quê? Foi relapsia do setor empresarial? Não, foi a invasão do transporte clandestino, e com esse transporte fica difícil. Até hoje eu vi uma declaração muito importante na imprensa do presidente do Sindicato dos Motoristas da Paraíba, Antônio de Pádua, em que ele chamava a atenção nesse trabalho que ele está fazendo, no sentido de que seja finalmente votada essa lei, mas chamando ele a atenção, é preciso que haja mesmo a regularização e fiscalização. Esse é um ponto, porque depois que esse projeto for aprovado, aí sim o transporte clandestino
passa a ser proibido completamente. É essa a expectativa, porque se não o for, volta tudo a estaca zero. Aquilo que, no caso das empresas Santa Rita, Bahia, que estão muito no foco agora pela renovação da frota exigida pelo DR, todo o esforço está sendo feito pelo setor empresarial, mas se não houver essa contenção, essa proibição do transporte, que eu vou dizer, invasor dessa área, é coisa para 3 anos, 4 anos, estarmos na mesma estaca. Uhum. O grande argumento dos empresários é que esses transportes coletivos provocaram, muitas vezes, a falência das empresas por conta dessa ilegalidade. Isso sim aconteceu. Eu conheço muito bem o caso aqui de Santa Rita. Eu vi há uns 15 anos atrás Santa Rita ser detentora de uma das melhores frotas do transporte coletivo aqui no âmbito da Paraíba. E de repente acabou. Acabou por uma coisa simples e que eu vou dar como que um exemplo de praticidade. A pessoa que seja detentora de uma frota de 30 ônibus, para ter uma demanda de X passageiros, de repente percebe que não está mais conduzindo aquele X passageiro. É X menos alguma coisa. Qual a razão? Porque invadiram a área, tiraram esses passageiros. Qual é a tendência dessa empresa? Retirar o carro. Ele, ao retirar o carro, para poder fazer o equilíbrio custo-receita, de repente, mais invasão. Retira outro carro. Até que chega o momento de não renovar mais frota. Foi o que aconteceu com essas cidades vizinhas. Ressalve-se João Pessoa, nós estamos falando do transporte intermunicipal. Intermunicipal, é. Porque João Pessoa, apesar de tudo, ainda detém uma das melhores frotas das capitais brasileiras. Certo. Mas a frota de João Pessoa também sofre com essa concorrência irregular? Porque também, João Pessoa, é o fenômeno imitação. Se determinadas pessoas percebem que vêm esses clandestinos de outras cidades penetrando na cidade de João Pessoa e em chegando em João Pessoa começa a fazer interligações ponto a ponto, sai dali da área do terminal rodoviário e vai para os bairros e vice-versa. Ora, aquelas pessoas da própria cidade começam a observar e aí refletir o fenômeno de imitação. Se aquelas fazem, por que nós não fazemos? Então nós estamos hoje também no âmbito interno de João Pessoa com a invasão do transporte clandestino, sobretudo nessas áreas de periferia, lá do Alto do Mateus, em Mandacaru, lá mesmo no Bessa. Então nós temos isso e é preciso que hajam medidas preventivas para não atingir o transporte coletivo convencional de João Pessoa, como foram atingidos essas das cidades circunvizinhas. Mário Tourinho, no auge daqueles protestos do ano passado, vários prefeitos das capitais, inclusive o atual prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, adiaram, revogaram um aumento que seria dado nas tarifas de transportes públicos. Chegamos a um ano novo, a uma nova realidade, outro exercício financeiro. As empresas de ônibus têm como suportar mais um ano sem esse reajuste? Olha, não tem, porque as pessoas começam a imaginar e a gente percebe muitas opiniões ditas abalizadas para sempre jogar uma pedra na GNI, que seria o transporte público, como que isso seja uma galinha que dê ovos de ouro sempre. Imagine que quando houve a redução no país inteiro da tarifa, isso entre maio e junho do ano passado, isso veio em decorrência de um fato, é que o governo federal tinha feito uma desoneração do PIS/COFINS e com isso, que significava 3,65%, salvo engano, com isto permitiu que houvesse a redução tarifária, no caso de João Pessoa atingindo 10 centavos, se bem que aqueles 10 centavos já tinham sido comprometidos com o aumento que o mesmo governo federal dera aos combustíveis, que tinha dado 10,4% entre janeiro e março. Havia como que uma compensação, um equilíbrio, aí veio a redução. E vindo essa redução tarifária,
todos sabemos aqui em João Pessoa que no mês de julho é o mês da convenção coletiva dos nossos operadores. Nós demos 9% de aumento salarial dentro de um quadro que não estava incorporado à tarifa cobrada. Então, nós passamos de julho até dezembro já com essa defasagem também. E agora, recentemente, sabemos que o governo ainda deu um novo aumento de óleo diesel. O que é que tem havido em algumas cidades que tem segurado a tarifa? Eu vou dar o maior exemplo, até porque algumas pessoas dizem, olha, Mário, quando você fala que São Paulo tem uma tarifa de R$3, é muito compatível com João Pessoa, porque lá é uma cidade muito maior, etc e tal. Mas a tarifa hoje de São Paulo, real, não é de R$3. A tarifa de São Paulo hoje está em R$ 3,75. Quem está bancando os 75 centavos? O próprio governo municipal, que em relação a 2013 ofereceu um subsídio de perto de 2 bilhões de reais para manter essa tarifa. E você, bem informado, atualizado, deve ter ouvido ou lido recentemente uma declaração do prefeito do Rio de Janeiro, que queria dar o aumento, aí mandaram que segurasse, e ele disse, eu não vou deixar o Rio de Janeiro chegar à situação de São Paulo com tanto subsídio. O Rio de São Paulo já admite conceder esse reajuste que não foi concedido no ano passado, por conta da pressão dos protestos populares. E ele está realmente na questão muito orçamentária, porque São Paulo é uma das poucas cidades brasileiras que já vem de muito tempo dando subsídio. Uhum. Outras começaram a dar agora recentemente, seja pela desoneração, que me falam, Fortaleza, Mário, tem uma tarifa compatível com João Pessoa, mas é zero de imposto municipal. Certo. Tem a contribuição do governo estadual em relação ao ICMS do óleo diesel, então isso sim faz com que a tarifa seja sustentada num patamar que a gente chama de modicidade para a população. A ETC-JP vai encaminhar esse pedido ao prefeito? Nós, até porque contratualmente isso já é estabelecido e a CEMOB já vem fazendo esses estudos desde dezembro. Ficou de apresentar quando? Olha, ainda não ficou definido isso, porque... Nem tem um preço, a questão, hoje nós não estamos, enquanto setor empresarial, não estamos como reivindicar tarifa. Certo. Nós queremos, como obrigação do setor concedente, o recomposição. equilíbrio financeiro, econômico-financeiro, para que o sistema possa prestar o serviço satisfatório à população. Qual seria a tarifa hoje, se fosse reajustado, levando-se em conta de que no ano passado não foi concedido? Olha, nós temos estudos, porque houve essa desoneração, etc., mas os estudos preliminares indicam que minimamente nós teríamos que repor a tarifa anterior, mas dentro de um quadro em que e isso para conter os custos de hoje, sem projetar custo futuro, mas num quadro assim de regra mesmo, matemática, eu vou mencionar só um caso. Aracaju, você conhece, é uma cidade muito similar a João Pessoa, até a frota é similar a João Pessoa, tem uma tarifa já de algum tempo em R$ 2,35. 2,35. Ok. Mário Tourinho, muito obrigado por sua participação no 27 Segundos, mais uma vez por sua presença aqui na RCTV. Nós aqui agradecemos, sempre prontos, porque nós nos sentimos bem aqui. Muito obrigado. Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com 27 Segundos. Fique ligado, é rapidinho.